Queridos amigos e companheiros do Ideal Espírita, estamos iniciando mais uma live em torno do Evangelho de Jesus. O nosso boa noite. Hoje estamos com a participação de nosso companheiro Cícero André. Boa noite, Cícero. Boa noite, com imensa alegria, e paz a todos nós. Que comentará para nós o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Cícero, vamos então iniciar com uma oração e logo em seguida nós iniciamos com a palestra. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, e aos bondosos companheiros, espíritos de luz que estão com cada um de nós a nos proteger e nos amparar. Amado Mestre, fazei de nós, todos nós, a humanidade, os seus irmãos menores, ainda necessitados deste Evangelho de luz. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, esteja com cada um de nós. Que assim seja. Cícero, hoje um tema muito importante para todos nós cristãos, mas principalmente para nós dentro do movimento, dentro da doutrina espírita, porque o Evangelho nos traz com uma grande claridade os ensinamentos de Jesus. E essa visão é para o nosso próprio bem, para o nosso equilíbrio, para a nossa vida. E é um desafio, Rodrigo? Um bom desafio, por sinal. Porque duas palavras comuns a todos os textos pesquisados por nós e encontrando, sobretudo no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, como também no livro dos Médiuns, foi modéstia e humildade. É curioso percebermos isso, E quando, de repente, o foco da espiritualidade pode ser traduzida em coisas palpáveis, mais perceptíveis, De que a condição essencial para que nós possamos compreender e evitarmos falsos cristos e falsos profetas é humildade e modéstia. É o alerta do Cristo. Antes de olharmos o que há no olho do outro, que possamos olhar para dentro de nós mesmos, dentro do nosso olhar, qual que é o ave, o grande galho, que realmente impede a nossa visão, às vezes míope e parcial. Então, o que é comum nos estudos que a gente percebe sobre o tema é essa centralidade, de termos humildade e olharmos para nós mesmos. Talvez o grande resumo que talvez a gente possa trazer hoje seja essa essência. E o que seria, Cícero, essa informação que é trazida para nós? Haverá falsos cristos e falsos profetas. A quem se destina essa informação? Nós olhamos, às vezes, com vontade de crer no outro, que o outro faz de errado, com que o outro está interpretando o Evangelho, a forma com que o outro analisa. Até no nosso último encontro nós comentamos isso, Que nós somos seres em evolução e a nossa sociedade reflete exatamente como somos. Então não adianta a gente querer achar que a sociedade está errada, que a sociedade, seja ela política, seja ela civil, seja anal, policial, seja qual for da sociedade em que o ângulo de estrutura que nós estamos olhando. Nós queremos, às vezes, achando que ela é inferior a mim e eu sou superior a ela. Quando nós, muitas das vezes, buscamos interpretar o Evangelho, ao longo dos 2000 anos de cristianismo, nós nos perdemos nesse sentido, Rodrigo, de que aqui o que eu tenho é superior do que o outro. Sim. Ou seja, ausência de humildade e ausência de modéstia. E na história, sempre houve e haverá essa situação. Porque nós ainda estamos em processos evolutivos, ainda não evoluímos. Muitos de nós ansiamos pelo mundo de regeneração, certo. Achando que
ao ultrapassarmos o limite de mundo de prova e expiação, todos os nossos defeitos e todos os nossos hábitos, todos os nossos costumes estarão superados. O período regenerativo é isto, é regenerar, mudar de postura, tornar-se melhor. Então, nos próximos milênios, serão dedicados para a humanidade, para que a gente olhe para nós mesmos e possamos mudar o que nós somos, a forma com que nós queremos que o outro pense. Porque nós não temos que querer que o outro pense como nós. Nós não precisamos e não devemos achar que o outro deve se comportar como nós. Porque ele está agindo e se comportando conforme o processo evolutivo dele. E nós estamos agindo e comportando conforme o nosso. Quando nós falamos, né, repetimos o Evangelho de Jesus, o texto bíblico, dizendo, né, que nenhuma folha de uma árvore cai, ou nenhuma boca, né, e nenhum fio de cabelo cai, sem que Deus o queira ou saiba, isso é real. Nada, seja para a humanidade, seja para nós, intimamente, está acontecendo fora do tempo. Então, a questão da maturidade é essencial. Quando nós lembramos da história, a gente estava recordando antes de começarmos a nossa live de hoje, nós recordamos do período das cruzadas, Sim. onde nós matávamos, olha que absurdo, matávamos em nome de Deus. E achando que estava, E achando que estávamos certos. estava correto. Que era preciso reconquistar a Terra Santa a qualquer preço. A custa da vida e do bem-estar do nosso próximo. Enquanto o nosso mestre nos falava, amai o vosso próximo, nós queríamos expulsar o próximo, né, da terra, que para nós seria santa. Séculos depois, nós nos encontramos na Inquisição, aonde ninguém poderia manifestar opinião contrária a mim. E isso não é só em termos religiosos. Vamos lembrar de Galileu, né? Que afirmava a postura em relação ao cosmos, em relação aos astros, sim, e de repente ele teve que negar, porque se ele não negasse, ele iria ser queimado. Quer dizer, era ciência. E nós tínhamos que renunciar a uma verdade excelsa, como se houvesse duas leis naturais. Aí nós vamos para o livro dos Espíritos. Quando nós falamos de lei natural, nós temos que pensar que são leis divinas. E a lei que se aplica à física e à química humana é a mesma lei que é o processo reencarnatório, a mesma lei que se aplica à questão da afinidade, a mesma lei que se aplica na espiritualidade. Deus não tem um código divino para os desencarnados e um para os encarnados. Não tem um código divino para um período da história, ou para essa classe, ou para a unidade religiosa. E se nós formos a abrir a mente, nós vamos perceber isto. Que precisamos vigiar e olhar o nosso comportamento, o nosso hábito. E esse é o capítulo do Evangelho. Quando nos chama para percebermos que precisamos cuidar da doutrina espírita. Que precisamos cuidar daquilo que nos é dado. Em Alvorada Cristã, eu posso estar errando agora, mas é isso. Em Alvorada Cristã, André Luiz faz uma afirmação extraordinária. Ele diz o seguinte, que no serviço do Cristo, nosso ponto de vista não interessa, mas sim os sagrados e eternos princípios da sã doutrina espírita cristã. Muito bonito. Ou seja, vamos tentar entender o outro. Se houve erro, se houve falha, o que a gente faz com o nosso próximo? O que o homem, né, o viajor, fez com o samaritano? O julgou? Foi roubado e foi deixado na estrada porque se descuidou. Se ele tivesse tomado cuidado de ter viajado no horário certo, ele não estaria na estrada abandonado, agredido, sofrido. Né? Ele não fez isso. Ele não questionou. Ele não parou. Então, diante das dificuldades, das diversas opiniões, ao verdadeiro cristão, ao verdadeiro cristão, e aquele, porque quando a gente fala de profeta, não é só aquele que revela, né, sim, uma nova verdade, ou dá luz a uma ideia futura. O profeta, né, na análise de Kardec, é todo aquele que traz o bem,
todo aquele que traz a mensagem de Deus, né? A mensagem do Cristo. Então, se nós nos propomos a essa atividade, nos propomos ao cristão, a primeira condição é estarmos ao lado. E não verificar que este ou aquele errou, e é preciso condená-lo ou mostrar que ele está errando. O capítulo Indulgência fala sobre isso, né? De que a pessoa verdadeiramente indulgente, isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa verdadeiramente indulgente não busca ver o erro do outro e, se o vê, tenta abafar e mostrar uma atitude positiva naquela ação e estar ao lado dele. Então, se nós estamos, a nível de doutrina espírita, num alerta dado por Kardec no capítulo 21, no tema falsos cristos e falsos profetas, pensemos nisso. É preciso pensar e priorizar esse raciocínio. Porque isso aí é uma base para nós mesmos, né? Nossa passagem aqui na Terra. Porque se todos são convidados, se todos são chamados a, a representar essa palavra divina, nós temos uma responsabilidade muito grande. Cícero, mas como separar os falsos cristos e os falsos profetas? Como distinguir isso daí? O que o Espiritismo nos fala? Aí, dentro da doutrina espírita, resgata o que Lucas fala, né, no seu evangelho, Mateus também no evangelho, e na primeira epístola. Quando eles reforçam o ensino do Cristo que fala da árvore que dá bons frutos. Como compreender quem é o falso Cristo, ou se alguém está trazendo uma falsa mensagem, digamos assim, né? Ou alguém que está se fazendo de falso profeta, Cristo. Olhai a árvore. E é tão incisivo, Rodrigo, e é tão analisar o Evangelho, né, Evangelho, é tão incisivo que ele fala para observar a árvore. E não procedológico de Jesus, na sequência ele fala que a árvore que der maus frutos, e boa dará bons frutos. Porque, para o entendimento, bastava que ele dissesse que dará mau fruto. Está ok, está feito o ensino. Ele pondera, olhando nos gente que conseguimos, pondera, olhando, né? Mas a árvore boa produz bons frutos. Que frutos estamos produzindo? Como está a nossa família? Como que estão os nossos pais? Os nossos filhos, os nossos netos? Como que eles estão? E os nossos amigos? Há quanto tempo eu não digo meu amigo? Como que eles estão? Porque não é só questão, de novo voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, de nós termos uma virtude, e essa virtude ser passiva. Ao espírita é preciso que a virtude seja ativa, que produza bons frutos. E é isso que Jesus nos coloca, deixando claramente, né, que reconhece-se as árvores pelo fruto, que a árvore má dá maus frutos. Aí ele olha nos nossos olhos e fala, a árvore boa dá bons frutos. Não tem como escapar, né? Não tem como. Cícero, nós sabemos que a Terra é um mundo de prova e expiação, né? E que essa mensagem de Jesus é uma mensagem de observação, não é? Porque todos os mundos de prova e expiação provavelmente estão sujeitos a esses falsos cristos, falsos profetas. Então, pela lógica, quando nós chegarmos ao mundo de regeneração, nós estaremos melhor, entre aspas, né? Melhores sim, mas ainda continuaremos cometendo erros. Porque o período de convalescência, ele é lento. Às vezes ele é 2, 3 vezes do que o período da doença. Porque muitos assim, né? Nós ficamos doentes, antigamente, né? Agora de uma forma mais velhas, né, Rodrigo? Estamos no cabelo. Antigamente, a mulher, quando dava à luz, ficava de resguardo. Né? Ficava 40 dias. Né? Não,
Você não lembra, não não, era né? minha A época. mulher não podia lavar cabelo, não podia limpar a casa, não podia fazer uma série de coisas. Hoje elas saem da idade com todas as atividades. Mas o que a gente quer brincar com isso? A questão da essência. O período pós-doente, nós estamos vivendo isto, o período pós-doença, a convalescência, ele é um período mais amplo e às vezes mais intenso para alguns do que o período de doença. Imagina durante séculos, milênios, atuarmos em um planeta de prova e expiação. E de repente nós despertamos a consciência e entramos num período de convalescência, ou seja, um mundo de regeneração. Só que ao despertar a consciência, eu olho para trás e revejo tudo que eu fiz. Tudo que eu disse. Revejo todos os gestos que tive com minha mãe, com meu pai. E aí é um período interior de muita dor, mas de recomposição de atitudes. Os próximos milênios nós viveremos exatamente para isto, para recompor, reestruturar, redimensionar os nossos hábitos, a nossa atitude. Como diz uma expressão, né, de André Luiz, no final do livro Nosso Lar, é um período de adestramento das emoções, de adestramento da vida espiritual. Ou seja, mesmo vivendo em um mundo carnal, reencarnado, portanto, nós precisamos viver os valores da espiritualidade, do espírito eterno. E para isso é preciso nos adestrar em novas atitudes, renovar. E aí, voltando, né, a essa questão focada de hoje dos falsos cristos e falsos profetas. Mas como então reconhecer se a minha atitude é falsa ou não? Olha bem o que nós estamos comentando. A forma. E essa é a forma do Evangelho segundo a luz do Cristo. Não é se eu sou, mas como eu estou. Porque o que somos, somos seres eternos, filhos de Deus, destinados à perfeição e à felicidade. Isso somos nós. Certo. Né? Agora, como eu estou, eu posso estar em erro. Mas cabe a mim olhar interiormente e redefinir a minha condição. Bom, e de forma coletiva? Aí nós vamos entrar. E como que a gente pode atuar de coletivo em grupo? Né? Aí nós vamos pensar as ações e verificar o foco das nossas ações. Para isso, Rodrigo, se me permitir, a gente teve uma experiência que a gente acompanhou, né, há alguns anos atrás, de tentar exemplificar a questão dessa visão coletiva. Certo. Né? Isso cerca de 5, 30 anos atrás, Espírita, uma editora, pegou o livro, a obra O Problema do Destino, de Leon Denis, e recordando, né? Leon Denis é um dos consolidadores da doutrina espírita. Se Allan Kardec, é o codificador, com ele veio uma equipe, após ele, essa equipe trabalhou, né? Veio à Terra para consolidar a doutrina, a revelação. E Leon Denis faz parte desse grupo de consolidadores. Precisamos conhecer e precisamos trabalhar Leon Denis. Bom, ele tem uma obra com este nome, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Naquele período, há algumas décadas atrás, um grupo separou a obra, dividiu, publicou 3 livros. O Problema do Ser, depois um outro livro, O Problema do Destino, e depois um terceiro livro, O Problema da Dor. Quer dizer, Leon Denis não poderia falar mais nada, porque não estava entre nós, né? E foi feito. E aí, na época, muitos de nós perguntávamos, mas por que dividir a obra? Né? Pergunta. Porque de um volume você criar 3. Qual o objetivo disso? Se nós tentarmos entender de forma coletiva, havia o objetivo do lucro. Não havia objetivos doutrinários. Porque se houvesse um objetivo doutrinário, da doutrina espírita, ou um objetivo evangélico, falando de Jesus da Boa Nova, não havia o porquê nós dividirmos uma obra com um custo de R$15 em 3 obras que custam R$18, a não ser a vaidade humana, a ambição humana. Quando nós confundimos o que nós somos, ou o como estamos, melhor, né, dizendo, do como estamos evolutivamente, com aquilo com que nós estamos nos ocupando, com as coisas de Deus,
Quando nós misturamos essas duas coisas, aí realmente as nossas atitudes são de falsos profetas. Se instruir, provavelmente todos nós teremos que arcar com essa responsabilidade que assumimos, né? Ao você desviar qualquer coisa que seja do Cristo ou que seja de Deus, nós estamos assumindo uma responsabilidade. E a gente não tem, às vezes, noção disso, né? E por vezes, nós adotamos postura na qual nós nos tornamos representantes de Deus sobre a terra, né? E quando Jesus é procurado pelos apóstolos e no Sermão da Montanha, né, é perguntado como eu faço para falar com Deus, né? Como é que eu faço para poder entrar em contato com Deus? E ele simplesmente nos fala, né? Recolhei sozinho, eleve o pensamento a Deus, Pai nosso que estais nos céus. E ele continua, né? Santificado o vosso nome, ou seja, Pai nosso. O termo religião, na sua origem, né, de língua, significa religar, nos ligar novamente a Deus. Nós não precisamos e não temos necessidade de nos ligar, ficarmos nos ligando a Deus através de uma ou de outra pessoa. E mais ainda, nós não somos intermediários de Deus. Deus fala diretamente à criatura. Livro dos Espíritos, quando pergunta: aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência de cada um, né? A resposta é clara. É na consciência de cada ser que está escrito a lei de Deus. Ela não está escrita em lugar nenhum, a não ser no íntimo de cada filho, no íntimo de cada um de nós. Aí, esse processo que a gente tem que ter, o cuidado com a doutrina, o cuidado com as coisas que nós lidamos, Rodrigo, é fundamental. Mas qual que é a essência? Ou o objeto? Uhum. O livro ou a angústia do meu semelhante? Aí a gente fica, às vezes, tão cuidado, com tanto melindre, com tanto preciosismo em relação a um conceito pertence a Deus e é eterno, e ele sobreviverá a nós. Isso também nos ensina Leon Denis, né, que vai sobreviver a nós, apesar de nós e com a gente, vai continuar, se cumprirá a vontade de Deus, Sim. simplesmente porque Deus quer. É o que está escrito num texto lá, de primeiras palavras, né, de Moisés, no primeiro livro da Bíblia, né, na Gênesis. E Deus disse: haja luz. A vontade de Deus se cumprirá, mas ela não se cumprirá. E aí é a diferença da ação humana. Tendo como custa a dor do outro. Tendo como resultado o sofrimento ou o abandono ao outro. Então, entre amparar um amigo que cai, e entre reconstituir um fato estrutural de uma instituição, né, dos dias, qual que é a prioridade do cristão? O amigo. O amigo. Amparar o amigo. É o que, por exemplo, Humberto nos fala quando ele narra, Maria Dolores, nos narra, né, o retorno, a busca de Jesus após a cruz, né? Ao sair da cruz, ele vai, ainda na cruz, ele pede a um espírito da caridade, um espírito elevado, que vá ao encontro de Judas. E ao se libertar do processo da cruz em espírito, né, a primeira coisa que ele faz é ir ao encontro do amigo. Ele passou uns dias. Ele passa ao final de sexta-feira, né, até a madrugada de domingo, ou seja, segundo a espiritualidade narrativa pelo Chico, né, Jesus passa esse período com Judas até que ele consiga se acalmar. E respondeu pelos seus atos. Outra narrativa sobre esse amigo do Evangelho. Mas o que é essencial nós buscarmos aí, a mente do Evangelho foi lançada. O dia, a luz se vazia sobre a terra. Mas era preciso amparar o amigo. Um bonito exemplo, né? E ele foi ao encontro daquele que sofria. Então, como identificar o bom fruto?
aquele que ama. É o que Jesus nos ensina, né? É o qual a condição necessária para reconhecer quem realmente segue Jesus? Quem é realmente cristão? Quem é verdadeiramente espírita? É o que se esforça? Né, como diz o próprio Evangelho, mas Jesus nos traduz claramente quem que é o verdadeiro. Né? Reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem. A expressão, os seguidores do Cristo, os seguidores dos mensageiros espirituais, seja ele em qualquer religião, ele será reconhecido verdadeiramente pela capacidade de amar. Podemos administrar tudo. Podemos ter o destino de instituições, de uma geração nas mãos. Mas se nós não amarmos verdadeiramente, nós não teríamos cumprido o nosso papel. Esta é a nossa, vamos dizer assim, nós temos que vigiar, né? Estar vigilante dessas ocorrências em nossas vidas, para que a gente não distancie do amor em função quase que de nada. Porque existe uma passagem que fala: o que adianta você salvar o mundo e perder a própria E alma, perder a própria alma. né? Porque ser bem-sucedido perante o mundo, esse é o grande objetivo da maioria de nós. E, Mas perder a própria alma, será que nós estamos cuidando desse lado? e também se nós fôssemos buscar, lógico que cada leitura, cada momento do estágio evolutivo, a gente vai interpretar de uma forma, né? Então há um universo todo de análise e entendimento conforme ao processo nosso evolutivo. Mas se nós fôssemos tentar resumir uma obra de Kardec, no caso, O Céu e o Inferno, a gente traduziria exatamente nisso. Porque ali há os capítulos em que coloca a questão dos espíritos medianos, os espíritos elevadores, os dores, né? E qual o ovo de se colocar ali? Exatamente isso. De que se eu conquisto o mundo, mas perdi a minha alma, ou se eu conquistei um título acadêmico, custa de algo que eu tive que deixar de razão de ser. Não valeu a pena. Cícero, mais uma pergunta referente agora à doutrina espírita, né? A nossa área, vamos dizer assim, quais são os cuidados com os falsos cristos com o tema de hoje, dentro da doutrina espírita? Lembrando que já houve recomendação do dai de graça, o que de graça recebeste. Como que nós podemos tratar? Essa expressão do Cristo responde tudo, né? Porque amar é algo que pertence à alma, é um sentimento. E não se negocia amor. Porque, por vezes, Rodrigo, a gente percebe essa questão do dai de graça, o que daste, na maioria das vezes, né, quando a gente analisa a questão de dar de graça, o que de graça recebestes, nós pensamos nos dons e talentos divinos, na questão mediúnica, na questão do entendimento, né, da tradução do que a espiritualidade quer, e nos faz revelar como profetas a expressão do Evangelho, né, na questão, na posição como médiuns. Ou seja, os talentos que nós recebemos de Deus, nós precisamos dá-los, transferi-los de graça, porque nós recebemos de graça. Eu não posso negociar a minha tarefa dentro da casa espírita. Eu não posso pôr condição para que a pessoa participe ou ela deixe de participar porque não pode receber, não pode pagar ou não pode contribuir. A gente não pode quantificar a doutrina espírita com esses erros que historicamente realizamos nesse período evolutivo, né? Mas o que também nos traz aí é essa questão, de novo, de fórum íntimo. Às vezes o preço não é monetário. Porque, às vezes, o que eu cobro do outro para que o outro aceite a ajuda, dói. Meimei, os espíritos, né, sempre nos alertavam sobre isto. De que a esmola, e o Evangelho também, segundo o Espiritismo, aborda sobre isso, né? Que a esmola dada, ou a caridade material dada, porque algumas pessoas já não usam mais o termo esmola, mas não muda muito a atitude, só mudou o termo. Sim. Né? A caridade dada, às vezes, queima na mão de quem recebe. Dói. Aí vem um sorriso, mas cadê o amor? Porque quando nós amparamos, é essencial. Cristo nos ensinou, estamos questionando
né? Foi o Cristo no Evangelho, né, que para que sejam multiplicados. Pede que os sejam multiplicados. Traga a cesta dos 5 peixes e 7 pães, né? Traga a cesta, eu posso ter trocado a conta, perdoe. Traga a cesta, né? Porque você comer vai ser pouco. Não, traga, né? E começa a explicar de forma que ele alimenta a todos. Ninguém daqueles que foram sem espírito, nenhum daqueles leprosos, nenhum daqueles coxos, nenhum daqueles cegos que saíram dali dando com saúde, não foi embora. Então, atender a necessidade física é essencial e é um pedido, uma orientação do Cristo, do próprio Cristo. Mas nós precisamos tentar perceber a que preço estamos fazendo isto. Porque é o dar de graça. E o que eu dou? E o que é mais fácil eu dar? Vou voltar de mestre, né? Quando, nos seus evangelhos, quando ele fala, né? Aquele que der de si, terá em abundância. Como assim eu dar de mim? Então eu vou dar da minha coberta. Eu tenho eu posso me desfazer de um. Eu tenho umas brusas, ou eu vou comprar uma brusa. No ano passado, 4 anos, 10 anos atrás, eu posso. Isso é doar de mim? Não. Do si é dar parte do que te compõe. Tempo. É oferecer, não só tempo, mas um pedaço da minha alma. Um pedaço meu, vamos pensar, por exemplo, no passista. Quando o passista aplica o passe, o que ele faz, essencialmente, ali naquele momento? Ele está tirando fluidos magnéticos do seu corpo, do seu campo, e transmitindo para a pessoa que está tomando o passe, não é isso? Uhum. Ele está doando de si. O trabalhador, o orador, o coordenador de cursos, ou o trabalhador da sessão mediúnica, quando termina, ele se sente desgastado, fraco, abatido, né? Cansado mesmo. Por quê? Porque ele doou do que ele tem, de si. Tirar da sua sentimento, para ficar mais fácil, Rodrigo, para a gente entender, vamos lembrar de novo André Luiz no livro Nosso Lar. Sim. Lá ele fala das câmaras de retificação, não é isso? Uhum. O que é uma câmara de retificação? Um local de recomposição, né? Molecular, celular, né? É como, traduzindo para a nossa sociedade moderna, é como se num acidente uma pessoa perdesse parte da pele ou perdesse parte da carne e fosse feito um transplante, né? Ou fosse feito um enxerto de pele. Ou seja, né, há uma recomposição do tecido. Mas para que eu faça o transplante, ou que eu faça um enxerto de pele, um transplante de cabelo, ou qualquer coisa assim, eu tenho que tirar esse elemento de algo. As câmaras de retificação no livro Nosso Lar é isto. Os espíritos extremamente debilitados precisam ser retificados. Aí eles precisam de energia física, matéria mesmo, fluido material, fluido anímico, que, doado pelos espíritos, sejam transferida para eles, para que eles retifiquem. De repente cometeu suicídio, antigamente a gente falava, tomava Furadã, né, um veneno antigo, né? Tomava Furadã e corria toda a corda vocal, faringe, traqueia, pulmão, né? Aí era preciso recompor parte do pulmão, retificar. Mas para que esse transplante seja feito, a espiritualidade precisa tirar de alguém e recolocar ali um pouco de fluidos. Essas energias, né? As energias, que somos todos energias. Ou seja, dar de si. Quando eu amo, eu dou de mim. Eu me dedico ao ponto de parecer que fui até o final. Está muito cansativo. Sim. Está difícil carregar. Ok. Alguém acha que o Cristo carregou uma cruz leve? Alguém acha que passar por todos aqueles momentos, aquelas vias, foi fácil, sem dor? Isso é dar de si.
ao ponto de nós sofrermos a dor do outro. Olha a tal da empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. Então, amar é dar de si. Podemos dar, como foi exemplificado pelo Cristo, e precisamos dar, fazemos doações materiais. Mas quem ama profundamente, tira do que não tem e doa. Tira da sua alma, do seu corpo, da sua energia e doa. Mas aquele que der de si, terá em abundância. Aquele que ama, terá em sobra. Essa afirmação do Cristo é essencial para nós percebermos o entendimento dos falsos cristos e falsos profetas. Porque nós temos, não é que negociar as coisas do outro, negociar o entendimento, o ensino do outro, mas verificar qual é o fruto que eu estou dando. Se eu estou produzindo frutos. Cada momento histórico exige do próprio. Às vezes, o silêncio seja o fruto mais difícil. Às vezes, o calar-se, dizer-se menor, é o fruto mais difícil. Mas o Cristo, no último encontro com os apóstolos, se levanta em silêncio. Olha o ensino do mestre. Que a gente pega tantos ensinos, né? Coisas que a gente fala, perde o sentido. Ele se levanta em silêncio, após terminar a ceia, pega a bacia, o pano e se dirige aos pés dos apóstolos. Só aí que Pedro fala, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave meus pés. Só aí que Jesus fala, né? O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Antes de tudo, ele pega a atitude e vai. Então, nós não temos que nos preocupar se o outro está olhando, se o outro vai perceber ou não. Por isso que, na leitura, no estudo do capítulo 21, foi tão interessante encontrar que a palavra comum a todas as mensagens, a todos os pontos, é modéstia e humildade. Como entender e como processar o capítulo 21 em nossas vidas? Modéstia e humildade. Cícero, o nosso agradecimento, nós já estamos com o nosso tempo vencido. Agradecemos imensamente por esse momento de estudo. Que você faça algumas considerações finais e nós já fazemos a nossa prece. Nós estávamos conversando antes de falarmos, de abrirmos o link, a live, eu não sei se as expressões são essas, né, me perdoe, né, de abrir, sobre as questões e as palavras, e a forma de classificar os trabalhadores e as pessoas, né, que vêm à casa espírita, como simpatizantes, Simpatizantes. iniciantes e iniciados. Cada um de nós tem o seu grau de entendimento. Apesar de, às vezes, um ou outro assumir esse ou aquele destaque, nós precisamos agir pensando nisto. E se nós nos queremos dizer cristãos, e se nós nos rotulamos espíritas, ou seja, iniciados, amemo-nos uns aos outros. Porque é assim que seremos reconhecidos como tal. Obrigado pela oportunidade. De novo, muita paz a todos. Agradecemos aqui também presente a Vanessa Ixchauer, Eliane Mesquita, e nós vamos fazer a nossa prece final, pedindo a você que está nos assistindo para que se inscreva no nosso canal. Clique aí no sininho e divulgue as nossas lives, as nossas entrevistas. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, mais uma vez, pedindo a Ele, seja nós em nosso próprio vida, que sejamos homens e mulheres melhores, que possamos amar os familiares, bem como toda a sociedade que fazemos parte. Jesus abençoa a todos nós.